nossa história já vai começar. Eba, vamos aprender mais a palavra de Deus. Você de todos? Então vamos, né? Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje para encerrar a nossa série dos profetas de Deus. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal do YouTube da Igreja Batista do Ipiranga. Eu sou Thaís Lisa e o tema da nossa lição de hoje é João Batista, o profeta que batizou Jesus. Mas antes de começarmos a falar sobre João Batista, vamos relembrar um pouquinho sobre os profetas que nós já estudamos até aqui? Nós fizemos uma verdadeira viagem pela Bíblia. Nós conhecemos sobre o profeta Samuel. Lembra aquele menininho que ainda quando era uma criança ouviu a voz de Deus e foi muito obediente ao chamado do Senhor para ele? E Jonas, aquele profeta que desobedeceu a Deus e acabou sendo engolido por um peixe. Nós estudamos também sobre os profetas maiores. Vocês se lembram quem são eles? Isaías, Jeremias, Daniel e Ezequiel. Nós estudamos também profetas menores, como Amós. E a semana passada nós aprendemos sobre a profetisa Ana e o profeta Simeão, que entramos no Novo Testamento. Simeão recebeu uma promessa de Deus e ele esperou muitos anos para conhecer o Messias. O Messias é aquele que é o enviado por Deus. Então, ele já bem velhinho, ele viu o menino Jesus e ele disse: Senhor, o seu servo já pode morrer, porque os meus olhos viram a salvação. E a profetisa Ana, que estava no templo naquele mesmo dia, também ficou muito feliz ao ver o Messias, o enviado de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E hoje nós vamos conhecer o último profeta citado pela Bíblia. A maioria dos profetas profetizaram sobre a vinda de Cristo, a vinda do Messias. E quando Jesus veio, aqui à terra, então a partir de então nós não tivemos mais esses profetas messiânicos, que são os profetas que anunciavam a vinda de Jesus. Vamos conhecer um pouquinho sobre João Batista, o profeta que batizou Jesus? Vem comigo. O sacerdote Zacarias era casado com Isabel. Eles já eram bem idosos e eles não podiam ter filhos porque Isabel era estéril. Até que um dia o anjo Gabriel, apareceu para o sacerdote Zacarias lá no templo e ele ficou com muito medo quando ele viu a presença, quando ele viu a imagem daquele anjo. Mas o anjo disse assim para ele: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua mulher vai ter um filho e você porá o nome de João. Essa passagem está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 13. O anjo disse a Zacarias que esse filho ia trazer muita alegria a muitas pessoas. E disse também que o seu filho João iria pregar sobre o Deus verdadeiro. E o anjo instruiu Zacarias, dizendo que o filho dele viria de um jeito especial, que ele não poderia tomar vinho e que ele seria controlado pelo Espírito Santo desde o dia do seu nascimento. E o filho do sacerdote seria um grande mensageiro de Deus. Olhem só que legal. E o sacerdote, ele perguntou ao anjo: mas como pode ser isso? A minha mulher é estéril, eu já tenho idade avançada. Então o anjo respondeu: Você não está acreditando no que eu disse, mas isso vai acontecer no tempo certo. E porque você não acreditou, você vai ficar mudo e não vai poder falar uma palavra até o nascimento do seu filho. Lá em Lucas 1:20.
E o povo estava esperando com muita curiosidade a saída de Zacarias do templo. E quando ele saiu, todo mundo queria saber o que ele tinha visto, o que tinha acontecido, só que ele não pôde contar nada para ninguém, porque ele estava mudo, né? O anjo tinha falado: você duvidou, você não está acreditando na palavra do Senhor. Então, por isso, você vai ficar mudo até o nascimento de seu filho João. Crianças, e aconteceu exatamente o que o anjo Gabriel havia dito para Zacarias. Isabel ficou grávida. E no 6º mês da sua gestação, ela estava grávida de 6 meses, quando ela recebeu uma visita muito especial. Vocês sabem de quem? Da sua prima, a sua prima Maria. Maria, a mãe de Jesus, era prima de Isabel. Então Maria foi visitá-la. E quando Maria chegou, o bebê tremeu dentro da barriga de Isabel. E ela sabia que algo muito especial estava por vir. Que realmente o filho que Isabel estava esperando e o filho de Maria, Jesus, né, seriam enviados por Deus a esse mundo. Maria ficou na casa de Isabel 3 meses e depois ela voltou para casa. E quando completou os 9 meses da gestação, Isabel deu à luz a um filho e todos queriam que ele chamasse Zacarias, em homenagem ao seu pai. Mas o sacerdote escreveu numa plaquinha o nome que o anjo havia dito. Então, o batizaram com o nome de João. João cresceu e se tornou um profeta muito corajoso e consagrado ao Senhor. Ele vivia no deserto, ele usava roupas feitas de pelo de camelo. Vocês sabem o que ele gostava de comer, crianças? Algo bem esquisito. Ele comia gafanhoto e mel. Ah, mel tudo bem, né? Mas gafanhoto, será que tem um gosto bom? João andou por todas as cidades que ficavam próximas ao Rio Jordão e ele pregava que todos deveriam se arrepender dos seus pecados. E muitas pessoas iam ao encontro de João para que ele os batizassem no rio. Por isso que ele ficou conhecido como o nome de João Batista, porque ele pregava arrependimento, as pessoas se arrependiam e João as batizava nas águas do Rio Jordão. Por isso, então, o nome João Batista. Só que além de batizar as pessoas, ele dava orientações. Ele falava para as pessoas serem boas, se arrepender dos pecados, mudarem de vida. De repente, um dia ele estava ali ensinando para as pessoas, então ele disse algo muito importante. E está na Bíblia, em Lucas 3,16. Veja só. Eu os batizo com água, mas está chegando alguém que é muito mais importante do que eu. E eu não mereço a honra de desamarrar as correias da sandália dele. Ele irá batizá-los com o Espírito Santo e com fogo. Sabe de quem ele estava dizendo? Muito bem, de Jesus. Alguém que era muito mais importante de João, que ele não se achava digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus, porque Jesus estava muito acima de João, né? E Jesus chegou aonde João estava e pediu para que João o batizasse. Mas João não queria fazer isso, porque ele sabia que Jesus não tinha nenhum pecado, ele não precisava se arrepender de nada para ser batizado, e que Jesus era muito mais importante do que ele. Mas Jesus insistiu e João obedeceu. E naquele momento aconteceu algo muito especial. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e Deus falou. Todos ouviram uma voz vinda do céu. Este é o meu filho amado. Ele me dá muita alegria. E então, no outro dia, quando João viu Jesus se aproximando, ele olhou para Jesus e olhou para o povo e disse: Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
João Batista veio para testemunhar de Jesus, contar que Jesus é o Salvador, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que nos salva, que nos liberta do pecado. Você crê em Jesus? Nós devemos ser mensageiros de Deus, assim como foi João Batista, falando das pessoas da salvação, falando de Jesus para as pessoas, para que elas também venham a se arrepender e que também venham ter a vida eterna que Deus nos prometeu por meio do seu Filho Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa série de estudos que nós tivemos. Nós pudemos aprender um pouquinho mais da Tua Palavra pela vida de cada um dos profetas, ó Pai. Muito obrigada, que o Senhor possa nos abençoar, cuidar de nós, abençoar a criança que está assistindo a esse vídeo, vá de encontro com cada uma de suas necessidades, abençoe esse lar, que ela cresça, Pai, em graça, sabedoria e no conhecimento do Senhor. Fica conosco, porque sem o Senhor nada podemos fazer. Crianças, um beijo grande no coração de vocês. E até semana que vem, se Deus quiser. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas,